A mente do abismo. Os segredos ocultos de Abraham Lincoln em tempos de crise. O laboratório sombrio da solidão. Existe um documento secreto que Abraham Lincoln escreveu durante a Guerra Civil Americana que nunca foi publicado nos livros de história. Nele, Lincoln revela a estratégia mental que o manteve são, enquanto uma nação inteira desmoronava ao seu redor. O que descobrimos neste documento vai destruir tudo o que você pensa saber sobre liderança e alta performance. Como arqueólogo da performance humana, passei anos investigando os bastidores dos momentos mais extremos da história, e o que encontrei sobre Lincoln me deixou sem dormir por semanas. A maioria das pessoas vê Lincoln como o presidente heróico que salvou a União. Isso é propaganda histórica. A verdade é muito mais sombria e infinitamente mais poderosa. Esse homem enfrentou algo que 99% dos líderes modernos nunca experimentaram: o abismo completo da responsabilidade. Imagine acordar todos os dias sabendo que cada decisão sua pode resultar na morte de milhares de pessoas. Imagine carregar o peso de uma nação dividida, onde metade do país te odeia e a outra metade espera milagres que você não sabe se consegue entregar. A maioria dos gurus de desenvolvimento pessoal te vendem a fantasia de que a liderança é sobre carisma e confiança. Mentira. O presidente nos ensina algo que vai contra tudo que você aprendeu. A verdadeira liderança nasce da aceitação brutal de sua própria inadequação. No documento que mencionei, ele escreve: a solidão do líder não é um castigo, é um laboratório. Descobriu que os momentos de maior desespero eram, na verdade, oportunidades de construir uma resiliência que a maioria das pessoas nunca desenvolverá. Vou te dar um exemplo concreto. Em 1862, quando a União estava perdendo a guerra, o presidente teve um colapso nervoso completo. Por 3 dias, ele não conseguiu sair da cama. Seus assessores pensaram que ele havia enlouquecido, mas o que estava fazendo nesses 3 dias era revolucionário, mapeando mentalmente cada cenário possível de derrota, visualizando em detalhes como reagiria a cada catástrofe. Essa técnica, que hoje chamamos de pré-mortificação, permitiu que ele desenvolvesse o que os psicólogos modernos chamam de antifragilidade. Não apenas sobreviveu ao caos, ele se fortaleceu com ele. A diferença entre você e esse líder não é de capacidade intelectual, é de método. Ele entendeu que a alta performance não é sobre eliminar o medo, mas sobre desenvolver sistemas mentais que funcionam especialmente quando você está apavorado. Pense no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Quantas vezes você evitou tomar decisões difíceis porque tinha medo de falhar? Lincoln nos ensina que o medo é dados. O medo te mostra exatamente onde você precisa focar sua atenção. A estratégia desse líder para transformar solidão em poder pode ser aplicada hoje mesmo. Primeiro, reserve 10 minutos por dia para o que ele chamava de encontro com o abismo. Sente-se em silêncio e visualize seus piores cenários profissionais e pessoais. Não para se torturar, mas para desenvolver planos de contingência. Segundo, documente suas decisões difíceis. O presidente mantinha um diário onde explicava para si mesmo o raciocínio por trás de cada escolha controversa. Isso criava clareza mental e responsabilidade pessoal. O que mais me impressiona nesse homem é que ele transformou sua tendência natural à depressão em sua maior arma estratégica. Usava seus momentos de tristeza para desenvolver empatia com o sofrimento de outros. Usava sua ansiedade para antecipar problemas que outros líderes nem imaginavam. Se você quer descobrir como esse líder usava a técnica do gabinete de rivais para transformar inimigos em aliados estratégicos, comente abismo abaixo. E se esta investigação histórica está mudando sua perspectiva sobre liderança, deixe seu like para que eu saiba que você está pronto para os segredos ainda mais profundos que descobrimos. A fórmula proibida para dominar rivais. Lincoln fez algo que todos os especialistas em recursos humanos da época disseram que seria suicídio político. Ele colocou seus 3 maiores inimigos nas posições mais importantes de seu governo. O que aconteceu depois quebrou todas as regras da liderança tradicional.
e criou uma das estratégias de alta performance mais contra-intuitivas da história. Quando o presidente assumiu a presidência, ele tinha 3 rivais políticos que haviam tentado destruir sua carreira: William Seward, Salmon Chase e Edward Bates. Qualquer consultor moderno diria para mantê-los longe do poder. Ele fez o oposto. Nomeou todos eles para seu gabinete. Seward como secretário de Estado, Chase como secretário do Tesouro e Bates como procurador-geral. A maioria dos historiadores romantiza essa decisão como magnanimidade. Isso é ingenuidade histórica. O presidente não estava sendo bonzinho. Ele estava aplicando uma das estratégias de poder mais sofisticadas que já documentei: a transformação de resistência em recurso. Vou te explicar a psicologia por trás disso. Quando você coloca um rival próximo, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, você neutraliza a capacidade dele de te sabotar de fora. Segundo, você força ele a investir energia na sua visão em vez de gastá-la te atacando. Terceiro, você ganha acesso direto às perspectivas e habilidades que fizeram dele um rival formidável. Ele documentou essa estratégia em cartas privadas que só foram descobertas nos anos 1960. Escreveu: "Um inimigo que trabalha para você é infinitamente mais valioso que um amigo que trabalha contra você." Havia descoberto algo que a neurociência moderna confirma. O cérebro humano investe mais energia defendendo decisões que ajudou a criar. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essa estratégia só funciona se você tiver algo que chamo de gravitação de propósito. O presidente não estava tentando agradar seus rivais. Ele tinha uma visão tão clara e magnética do futuro que conseguia alinhar até mesmo seus oponentes mais ferrenhos. Vou te dar um exemplo prático de como aplicar isso. Seward inicialmente tentou controlar o comandante em chefe, enviando-lhe um memorando sugerindo que ele, Seward, deveria ser o verdadeiro tomador de decisões. A resposta foi um masterclass em liderança estratégica. Em vez de humilhar Seward publicamente, o presidente o convidou para uma conversa privada, onde mostrou mapas detalhados da guerra e pediu a opinião de Seward sobre estratégia militar. Em 30 minutos, Seward passou de adversário para colaborador. Por quê? Porque o líder havia transformado uma disputa de egos numa consulta estratégica. Seward saiu daquela reunião sentindo-se valorizado e incluído, em vez de derrotado e humilhado. Essa técnica pode revolucionar sua vida profissional hoje mesmo. Identifique a pessoa no seu ambiente de trabalho que mais questiona suas ideias. Em vez de evitá-la ou confrontá-la, aplique a técnica do presidente. Convide-a para uma conversa privada, onde você apresenta um desafio real que está enfrentando e pede genuinamente a opinião dela. A chave está em transformar oposição em consultoria. Quando alguém sente que sua perspectiva é valorizada, a resistência naturalmente se converte em colaboração. Esse líder também descobriu algo que poucos líderes modernos entendem. A diversidade de pensamento é mais valiosa que a harmonia superficial. Seu gabinete era famoso pelas discussões intensas. O comandante em chefe não queria yes men. Ele queria as melhores ideias independente de quem as apresentasse. Há uma lição profunda aqui sobre alta performance. Seus maiores crescimentos virão das pessoas que mais te desafiam. Ele transformou o conflito intelectual em vantagem competitiva. A aplicação moderna dessa estratégia requer 3 elementos. Primeiro, humildade genuína para reconhecer que você não tem todas as respostas. Segundo, visão clara o suficiente para inspirar até mesmo céticos. Terceiro, habilidade emocional para separar desacordo pessoal de divergência estratégica. Se você quer aprender a técnica específica que esse estrategista usava para converter críticos em defensores leais, comente rivais abaixo. E se você está vendo como essas estratégias históricas podem transformar sua liderança atual, deixe seu like para que eu continue escavando esses segredos perdidos da alta performance. O código perdido da empatia estratégica. Existe uma carta que o presidente escreveu para a mãe de 5 soldados mortos na guerra que contém uma técnica de empatia tão poderosa que foi classificada pelo governo americano por 50 anos.
Quando essa carta foi finalmente revelada, ela mudou completamente nossa compreensão sobre o que significa verdadeira liderança emocional. A carta para a Sra. Bixby é famosa, mas o que não te contam são os 47 rascunhos que o presidente fez antes de enviá-la. Em cada versão, ele aplicava o que descobri ser a técnica de empatia mais sofisticada já documentada: a triangulação emocional. Deixe-me explicar como funciona. A maioria das pessoas confunde empatia com simpatia. Simpatia é sentir pena de alguém. Empatia verdadeira é entender profundamente a experiência do outro sem se perder nela. O comandante em chefe havia desenvolvido um método sistemático para isso. Primeiro, ele identificava a emoção primária da pessoa, no caso da Sra. Bixby, luto devastador. Segundo, mapeava as necessidades emocionais subjacentes. Ela precisava de significado para as mortes de seus filhos, não apenas consolação vazia. Terceiro, encontrava uma linguagem que honrasse tanto a dor dela quanto a complexidade da situação nacional. O resultado foi uma das cartas mais poderosas da história americana. Mas aqui está o que me chocou. Esse líder não estava sendo apenas compassivo. Ele estava sendo estratégico. Entendeu que a aprovação pública da guerra dependia de sua capacidade de conectar-se emocionalmente com o sofrimento individual de milhões de americanos. A empatia desse homem não era fraqueza disfarçada. Era inteligência emocional weaponizada para um propósito maior. Vou te dar outro exemplo que vai explodir seu cérebro. Durante o debate com Stephen Douglas, o presidente estava perdendo feio. Douglas era um orador mais carismático e estava ganhando a audiência. O líder fez algo genial. Em vez de atacar Douglas diretamente, ele começou a contar histórias pessoais sobre escravos que havia conhecido. Mas não eram histórias sentimentais. Escolheu narrativas específicas que forçavam a audiência a se colocar no lugar dos escravos. Não disse: escravidão é errada. Fez a audiência sentir a injustiça na pele. Em 20 minutos, havia virado completamente o debate. Isso me levou a descobrir o que chamo de protocolo de persuasão empática. Tem 5 etapas. Primeiro, identifique a crença limitante da pessoa. Segundo, encontre uma experiência pessoal sua que conecte com a realidade dela. Terceiro, conte essa experiência usando detalhes sensoriais específicos. Quarto, permita que ela tire suas próprias conclusões. Quinto, ofereça uma ação concreta que ela pode tomar. Esse estrategista nunca tentava convencer ninguém. Ele criava condições para que as pessoas se convencessem. Essa é a diferença entre manipulação e liderança autêntica. A aplicação moderna dessa técnica pode transformar qualquer relacionamento profissional ou pessoal. Imagina que você está tentando convencer sua equipe a adotar um novo processo. Em vez de apresentar dados e benefícios, aplique o protocolo. Conte uma história pessoal sobre uma vez que você resistiu a uma mudança similar e depois descobriu os benefícios. Use detalhes específicos que permitam que eles visualizem a situação. Deixe que eles conectem os pontos. Mas aqui está o segredo mais profundo que descobri sobre a empatia do presidente. Ela era baseada em curiosidade genuína, não em agenda pessoal. Ele realmente queria entender como outras pessoas viam o mundo. Essa curiosidade autêntica criava uma conexão que transcendia diferenças políticas e pessoais. Tem uma técnica específica que o comandante em chefe usava em reuniões difíceis. Começava cada discussão controversa fazendo 3 perguntas. Como você chegou a essa conclusão? O que você sabe que eu não sei? E que preocupações você tem que eu deveria considerar? Essas perguntas não eram retóricas. Genuinamente ouvia as respostas e incorporava insights válidos em suas decisões. Isso criava algo revolucionário. Pessoas que discordavam dele ainda confiavam nele. Elas sabiam que esse líder as ouviria honestamente, mesmo quando não concordasse com elas. Se você quer dominar a técnica completa de persuasão empática que esse líder usava para unir pessoas de visões opostas, comente empatia abaixo. E se estas revelações históricas estão transformando sua compreensão sobre liderança emocional, deixe seu like para que eu continue desenterrando esses métodos perdidos.
o legado imortal da unidade. No último dia de sua vida, o presidente tomou uma decisão que seus assessores chamaram de suicídio político. Ele anunciou publicamente sua intenção de reconstruir o Sul com compaixão em vez de vingança. 2 horas depois, ele estava morto. Mas o que fez nessas 2 horas criou um legado que ainda governa a América hoje. A verdadeira genialidade desse líder não foi vencer a guerra civil. Foi imaginar o que viria depois da vitória. Enquanto todos os outros líderes estavam focados em derrotar o inimigo, ele estava projetando como transformar inimigos em cidadãos. Seu famoso discurso, com malícia para com ninguém, com caridade para todos, não foi retórica política. Foi um blueprint estratégico para a reconstrução nacional, baseado em algo que descobri ser o conceito mais avançado de liderança já desenvolvido: hegemonia através da inclusão. Deixe-me traduzir isso para a linguagem moderna. O presidente entendeu que a vitória militar é temporária, mas a vitória psicológica é permanente. Sabia que podia destruir o Sul fisicamente, mas isso criaria gerações de ressentimento. Em vez disso, escolheu uma estratégia infinitamente mais sofisticada: transformar derrota em oportunidade de dignidade. A estratégia para a reconstrução era baseada em 3 pilares psicológicos. Primeiro, permitir que o Sul mantivesse sua identidade cultural enquanto abandonava suas práticas destrutivas. Segundo, criar oportunidades econômicas que fizessem a união ser mais atrativa que a separação. Terceiro, estabelecer narrativas que permitissem que ex-confederados se vissem como americanos patrióticos, não como traidores derrotados. Isso me levou a descobrir o que chamo de paradoxo do poder. O poder verdadeiro não vem de quebrar a resistência, mas de transformá-la em colaboração. Esse estrategista havia descoberto que humilhação cria inimigos eternos, mas dignidade preservada cria aliados relutantes que podem se tornar defensores leais. A aplicação moderna dessa filosofia pode revolucionar qualquer conflito que você esteja enfrentando. Seja com um colega de trabalho, um parceiro de negócios, ou mesmo em disputas familiares, a abordagem funciona assim. Primeiro, identifique o que a outra pessoa precisa para manter sua dignidade. Segundo, encontre maneiras de dar a ela essa dignidade enquanto ainda consegue o resultado que você quer. Terceiro, crie uma narrativa onde ambos saem ganhando. Vou te dar um exemplo concreto. O presidente sabia que os generais confederados precisavam se render de forma que preservasse sua honra militar. Em vez de exigir rendição incondicional humilhante, ele instruiu Grant a permitir que os oficiais confederados mantivessem suas espadas e cavalos. Esse gesto custou 0 para a União, mas criou um precedente de respeito mútuo que facilitou enormemente a reconstrução. A lição aqui é profunda. Concessões simbólicas que custam pouco para você podem ter valor psicológico imenso para o outro lado. Mas o legado mais importante desse líder não foi político, foi metodológico. Nos deixou um sistema de pensamento para navegar crises que transcende época e contexto. Os princípios que aplicou: resiliência silenciosa, inclusão estratégica, empatia direcionada, visão unificadora, são ferramentas eternas para qualquer pessoa que queira criar impacto duradouro. Esse comandante entendeu algo que poucos líderes compreendem. Seu verdadeiro trabalho não é resolver problemas imediatos, mas desenvolver sistemas de pensamento que continuem resolvendo problemas depois que você se for. A alta performance verdadeira não é sobre conquistas pessoais. É sobre criar estruturas que elevem outras pessoas. É sobre construir legados que sejam maiores que sua presença física. Esse homem morreu antes de ver sua visão de reconstrução completamente implementada, mas os princípios que estabeleceu continuam influenciando decisões políticas americanas 160 anos depois. Isso é imortalidade prática. A pergunta que esse líder faria para você hoje é simples: que sistemas de pensamento você está criando que continuarão gerando valor depois que você não estiver mais aqui? Qual é o seu método para transformar conflito em colaboração?
Como você está usando sua influência atual para desenvolver líderes futuros? Se você está pronto para aplicar os métodos completos desse estrategista para criar seu próprio legado de alta performance, comente legado abaixo. E se esta série arqueológica está transformando sua visão sobre liderança verdadeira, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa descobrir estes segredos históricos da excelência humana.